Gente, vocês estão vendo isso aqui? Olha só. Pipoca doce. Vou ensinar pra vocês essa delícia caramelada. Gente, assistindo um filme com uma coquinha, olha. Acho que eu nem precisava chegar tão perto. Vem comigo aprender essa receita sensacional. Vocês não vão se arrepender. Vem comigo. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma receita com vocês muito especial. Vocês já viram aí eu provando, eu tenho certeza que vocês vão amar. Ela é crocante, deliciosa, caramelada. Eu aprendi no canal do Mohamed. Ele participou do MasterChef e ela é uma receita fácil, prática, gostosa para aquelas horas que a gente quer assistir um filminho, né, uma série com a família, e ela é super fácil de fazer. Vocês acompanhando comigo passo a passo, vocês não vão se arrepender. Para quem está chegando agora, meu nome é Daniela, bem-vindo ao meu canal Dani para Tudo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, escreve nos comentários de onde você está falando, de onde você está comentando, participando, que eu vou amar saber de onde você está falando. E para quem já está comigo aqui no canal, um beijo. Amo estar com vocês, amo a companhia de vocês. Então que a gente participe junto dessa receita e aprenda a fazer, porque ela é incrível. Vem comigo. Bom, pessoal, aqui não tem mistério. Eu coloquei óleo no fundo da panela, mais ou menos cobri o fundo com óleo e vou cobrir com o milho. Ó. Aqui é só o milho e o óleo, mais nada. Depois que ela estourar, não vai levar sal, nada de nenhum condimento, tempero, nada. É só o óleo e o sal. Então você vai só estourar normalmente. A quantidade é mais ou menos uma xícara. Deixa eu cobrir aqui direitinho. Eu boto até fechar o fundo. Ó. Tá vendo? Até fechar o fundo. Ligo o fogo no fogo alto e vou deixar ela aqui até estourar. Então até aqui não tem mistério nenhum. Tampo a minha pipoqueira velha de guerra, dou só uma mexida e vou esperar ela estourar. Aqui ela já estourou, eu transfiro ela para esse tabuleiro para deixar ela aqui. Agora eu não vou usar mais a pipoqueira, eu vou usar uma outra panela para fazer o caramelo. Aqui agora, dessa que estourou, eu vou separar umas 4 xícaras mais ou menos. Estouradas. Aquela minha xícara que eu uso sempre, de 240 ml. Assim, eu faço meio no olhômetro a quantidade que vai dar pra todo mundo, sabe? Comer. E aí o restante eu coloco sal. Bem generosa. Aqui eu botei 5, eu acho. Ó. Essa quantidade. Aí eu venho
E vou colocar aqui 1 xícara de açúcar. Então, vem aqui. Bem cheia, bem generosa. Ó. E vou deixar ela... desculpa, pessoal. E vou deixar esse açúcar derreter para fazer o caramelo que eu vou precisar, tá? Então, aqui eu vou ligar o fogo e vou deixar derreter. É igual aquele de pudim, mesma coisa. Que já tá derretendo, olha. Difícil às vezes eu mostrar pra vocês como é que fica. Eu fico gravando aqui sozinha, ó. Mas tá dando pra ver, né? O açúcar derretendo. Aqui essa minha xícara é de 240 ml. Então ela vai derretendo aqui. Apaguei o fogo, porque eu tava ficando sem espaço no celular, gente. Que é tempo real. Aí tive que apagar umas coisas para poder... Então, deixar ela derretendo aqui. Aí, quando ela estiver toda derretida, eu vou colocar meia colher de chá de bicarbonato de sódio com 1 colher de sopa bem generosa de margarina ou manteiga. A receita original leva manteiga. Se vocês forem procurar pipoca caramelada do Mohamed ou pipoca doce, vocês vão ver lá a receita, como é que ele faz. E aí a gente, né, vai modificando pro nosso jeito, né? O que vai dando certo, que a gente tem em casa. A gente não vai deixar de fazer a receita porque o ingrediente não é igual. A gente vai substituindo e ver que dá certo do mesmo jeito. Aqui nesse momento, eu deixo ele ficar mais escurinho um pouco, ó, já derreteu todo. Esbarrei em vocês. Ó, deixa ele ficar mais douradinho. Derreto mais um pouco aqui o açúcar. Aí nessa hora eu apago o fogo e coloco a margarina. Ó. Ela vai ferver aqui. Tá vendo? Parece que tá dando tudo errado, que vai ficar tudo grudunhado. Não vai. Na receita dele, ele coloca sal, uma pitada de sal. Eu confesso que eu não coloco mais, no início eu colocava. Aí agora aqui eu vou acender o fogo baixo e vou jogar o bicarbonato de sódio. Ó, aí ele começa a inflar, tá vendo? Olha como ele fica, todo fofo, todo airado. Nesse momento agora, eu jogo a pipoca que eu separei e vou mexendo com o fogo baixo. Se eu ver que a calda tá ficando muito escura, aí eu apago o fogo. Olha que cor linda, gente. E é bom que ela fique ligada para poder envolver bem a pipoca nessa calda todinha aqui. Gente, faz. Vocês vão ver a maravilha que é. Se vocês notarem que tem muita calda ainda e quiser acrescentar mais pipoca e não tiver colocado sal lá na outra, vocês podem colocar mais pipoca. Aqui nesse momento eu já apago porque ela tá começando a escurecer muito e aí acaba ficando com gosto de queimado, né? Ó.
Mas enquanto tiver calda e elas ainda estiverem branquinhas assim, vocês podem ir misturando. Aqui acho que dá pra jogar mais um pouquinho. Vou botar mais um pouquinho só. Vou misturar aqui. Ela pode ser armazenada. Se vocês não comerem tudo, pode colocar num saco plástico. Pode fazer, esfriar, ensacar, fechar para aniversário. Ela fica crocante por até 2 dias, gente, com a mesma crocância. Aqui em casa às vezes sobra, eu coloco num saquinho plástico, dou um nó e fica perfeitinho. A mesma crocância, parece que eu acabei de fazer. Então dá pra fazer. No chá da minha neta eu fiz um dia antes e ficou perfeita. No dia seguinte tava toda crocante no saquinho. Ó, envolveu tudo, viu que já não tem tanta calda lá no fundo. Ó, tem, mas não tá dando mais pra passar. Vê, acho que ainda estão branquinhas. Aí quando você vê que ela já tá ficando meio puxenta assim, ó, tá na hora de tirar. E aí transfere para o tabuleiro. Peraí, eu vou organizar aqui pra vocês. Porque se colocar numa vasilha, vai derreter a vasilha, né? Então eu venho aqui e transfiro para o tabuleiro. Aquele tabuleiro que eu tinha deixado a pipoca aqui. Misturei. Olha que linda, gente. Vocês vão se surpreender. Assistindo um filminho. Com uma coquinha. Fica isso mesmo no fundo. Que aí já é a hora que a gente não consegue mais. Aqui quando ela começar a ficar morninha, aí você pode ir soltando ela, que ela vai ficando grudunhadinha, assim, em bloquinhos, né? A gente aqui gosta, cada um pega o seu bloquinho, vai comendo. Se vocês quiserem aumentar, então é só dobrar a quantidade da pipoca estourada. Aqui eu coloquei 5 xícaras, depois eu contei de novo, tava certinho, 5 xícaras. E aí dobra, bota 10 e 2 xícaras de açúcar. Vocês viram que foi a conta exata, né? 1 xícara, 1 colher de sopa de margarina ou manteiga e meia colher de chá de bicarbonato de sódio. E é só isso. E aí é só se deliciar. Aqui agora já tá dando pra eu mexer nela. Ó, se vocês verem, ela ainda tá meio puxa por conta do açúcar. Mas olha. E aí ela vai ficando em bloquinhos, assim você vai soltando pra ela não ficar tão grudadinha. Mas eu confesso que ela é boa de comer assim, sabe? Em bloquinhos. Olha que delícia. E quando você puxa, ó, você consegue ver o açuquinha, olha. A calda do açúcar nela, olha. Olha o barulhinho dela. Olha que delícia. Ó. Gostaram da receita? Tenho certeza que vocês não vão errar. Gente, olha que delícia. Aqui em casa não dá vazão quando eu faço. E aí, a gente come a doce, come a salgada, faz com as crianças, vem dia das crianças aí, faz com elas, ensina pra elas, vocês vão amar. Desculpa estar falando com a boca cheia, mas é que eu não consigo parar de comer pipoca, eu amo. Quero agradecer a presença de vocês aqui. Um beijo, fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida e a família de vocês. Final de semana tá chegando, façam essa receita, escrevam nos comentários se vocês fizeram. Olha, tenho certeza que vocês vão amar. Um beijo e até a próxima. Tchau!